Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Mais um dia de aula. Hoje é aula de matemática. Marque então a data de hoje, dia 17 de setembro de 2020. E nós continuamos com o nosso assunto ainda, combinação, tá bem? Então, tem crianças que ainda estão com dúvidas em relação a esse assunto. Então, preste bastante atenção para que as dúvidas sejam esclarecidas na aula de hoje, tá? Eu vou assim, bem devagar, vou explicar detalhe por detalhe, e vocês prestem bastante atenção ainda quem está com dúvidas, tá bem? Para que elas possam ser sanadas na aula de hoje, assim eu espero. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício é o seguinte, anotem no caderno de vocês. Pedro foi à lanchonete, perdão. Veja abaixo as opções de sucos e doces, tá? Então, vamos ver aqui quais são as opções de sucos e doces do Pedro. Ó, vejam só. Então, os doces estão aqui em cima, ó. Essas são as opções de doces do Pedro. Então, ele tinha bolinho de chocolate, bolinho de cereja e rosquinha, tá? E quais são os sucos da lanchonete? Suco de laranja, suco de uva e o suco de morango. Aí. Muito bem. Então, nós temos agora aqui uma perguntinha. Estão vendo aí? A perguntinha? Quantas opções de suco? Então, quantas opções de suco o Pedro tinha para escolher? Uma de laranja, duas de uva e a terceira de morango. Então, era quantas opções de suco? 3, né? 3 opções. Então, a gente vai marcar lá. 3. Aqui, ó. Na perguntinha. Quantas opções de suco? 3. Agora, nós vamos aqui, ó, para uma outra pergunta relacionada à lanchonete. Opa. Aqui. Quantas opções de doces e quantas opções de doces o Pedro tinha lá na lanchonete? Deixa eu colocar aqui. Então, as opções de doce são 3, né? Bolinho de chocolate, bolinho de cereja e rosquinha. Então, são 3 também. Então, nós vamos anotar lá na pergunta 3. Ó. Certo? 3 também. Agora, a próxima pergunta. Quais são as combinações de lanches que Pedro pode fazer? Então, agora nós vamos voltar lá na página inicial, ó. Então, vamos ver quantas são as combinações que ele pode fazer. Se ele tem o suco de laranja, será que ele pode só tomar o suco de laranja com um bolinho de brigadeiro? Então, você que está com dúvida, você precisa fazer esta pergunta a si mesmo. Será que só esta combinação é possível? Será que não dá também para ele comer suco de laranja com um bolinho de cereja? Será também que não dá para ele lanchar suco de laranja com rosquinha? São opções possíveis. Então, aqui na primeira linha, vejam só, nós temos 3 opções possíveis, né?
o suco de laranja com bolinho de brigadeiro, o suco de laranja com bolinho de cereja, o suco de laranja com a rosquinha. Então, só com o suco de laranja, ele tem 3 opções. Agora, e se fosse suco de uva? Vejam só, e se fosse suco de uva? Então, ele poderia tomar suco de uva com bolinho de brigadeiro, bolinho de chocolate, o suco de uva também com bolinho de cereja e também o suco de uva com a rosquinha. Então, ele poderia combinar o suco de uva 3 vezes também com os doces, tá? E o suco de morango? Será que ele poderia tomar o suco de morango só com o bolinho de chocolate? Não, ele poderia tomar também o suco de morango com o bolinho de cereja. Ou ainda ele poderia tomar o suco de laranja com a rosquinha, tá? Então, são todas essas combinações possíveis que o Pedro podia fazer. Agora, vamos ver quantas são. Quantas são as combinações possíveis? Ó, nesta primeira linha, nós temos 1, 2, 3. Na segunda linha, 1, 2, 3. Já são 3 mais 3, 6. E na terceira linha também 1, 2, 3. Então, aqui eu já tenho 6 mais 3, 7, 8, 9. Então, são 9 combinações possíveis que o Pedro poderia lanchar, tá? Também nós podemos pensar, ó, 3 uma vez, 3 2 vezes, 3 3 vezes. Aí, na representação com a multiplicação, eu poderia pôr 3 vezes 3, tá bem? Então, você que está com dúvida, você precisa perguntar a si mesmo: será que só é possível esta combinação? Ou eu posso fazer mais, tá? Veja que quando a gente combina, um elemento permanece. Qual foi o elemento que permaneceu? O suco de uva, o suco de laranja, ó, nessas combinações ele não mudou. Quem que mudou? Os docinhos, né? Aqui também, então os sucos eles permanecem e o outro elemento que vai mudando são as combinações, tá bom? Então vamos anotar lá. Essa tabela aqui, crianças, talvez fique difícil para vocês fazerem porque é muito desenho, né? Então só anotem as perguntinhas que a Pro foi respondendo com vocês. Quantas opções de suco, quantas opções de doce e essa última aqui, tá? Que a professora vai anotar, ó. Quais são as combinações de lanches que Pedro pode fazer? Pedro, aqui ó, Pedro poderá fazer 9 combinações. Certo? Olha lá, ó. Pedro poderá fazer 9 combinações. Agora, mais um para a gente exercitar, ó. Mais um pouquinho. Vejam só. Aqui. Observe abaixo as opções de uniforme que um time pode formar com bermudas e camisetas. Então, o time, olha as opções de uniforme que eles formaram com as bermudas e camisetas que eles tinham disponíveis. Então, olha, com a bermuda preta, ó, estão vendo aqui? Com a bermudinha preta, eles conseguiram fazer estas combinações, esses uniformes. E com as bermudas azuis, eles conseguiram formar estas combinações, estes uniformes, estão vendo? Então, até aqui, ó, na bermudinha preta, são essas camisetas. E veja que com a bermudinha azul, elas vão se repetir, né? Mas são outros uniformes. Por quê? Porque mudou a cor da bermuda, tá? Aqui elas são pretas, aqui elas são
azuis. Mas as cores das camisetas, elas se repetem, né? Mas como mudou a cor da bermuda, então já se torna outro uniforme. Tá bem? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira perguntinha sobre os uniformes. Aqui. Quais são as opções, faltou a cedilha, quais são as opções de cores de bermudas que o time possui? Então, quantas cores de bermuda? Então, nós estamos vendo bem aqui, ó, as bermudas pretas e as bermudas azuis. Então, quais são as cores? Então, pretas e azuis. Viram? Então, são duas opções, né? Pretas e azuis. Agora, seguimos mais um pouquinho. E de camisetas? Quais cores esse time pode escolher? Então, vamos lá, ó. Então, ele tem a verde, uma, amarela, duas, rosa, três, branca, quatro. Agora aqui volta as mesmas, tá vendo? Ó, verde, amarela, rosa e branca. Então, elas se repetem. Então, se elas se repetem, eu não vou contar duas vezes. Então, quais são as cores de camiseta? Uma, duas, três, quatro. Então, quais são as cores? Verde, amarela, rosa e branca. Então, essas são as cores das camisetas, certo? Então, com essas cores de bermudas e camisetas, quantos uniformes foram possíveis eles formarem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Foram 8. Porque, ó, 8 uniformes. Então, como a gente pode pensar na forma da multiplicação? Então, com a bermudinha preta, ó, com a bermudinha preta, quantos uniformes foram? 1, 2, 3, 4. E com a bermudinha azul? 1, 2, 3, 4 também. Então, foram duas vezes o 4, não é isso? Ó, uma vez o 4 com a bermudinha preta, duas vezes o 4 com a bermudinha azul. Então, nós também poderíamos pensar em duas vezes o 4, né? Que é igual a 8, certo? Compreendido? Muito bem, espero então que eu tenha conseguido deixar mais claro e compreensível ainda para quem estava com um pouquinho de dúvida, tá? E agora a Pro vai explicar rapidamente a tarefa. Olha, a tarefa é... Crianças, quem quiser fazer no caderno as bermudinhas e as camisetas, pode, tá? Que eu acho que é um pouquinho mais simples. Mas quem quiser anotar somente as perguntas, bom, eu acho melhor fazer, né? Porque senão não vai entender aqui a resposta das perguntinhas. Então, façam sim, que eu acho que é bem simples de fazer no caderno, as bermudinhas e as camisetas, tá bom? Então, para a tarefa. Ó, a tarefa está no nosso material novo que vocês pegaram na escola, tá? Então, quem ainda não pegou, mas eu acredito que todos, porque ninguém colocou no grupo que não conseguiu retirar o material, então eu acredito que todos tenham o volume 2, tá vendo? No nosso Ler, Escrever EMAI. Então, vamos lá na página 13. Ó, página 13. Estão vendo? Ó, página 13, exercício 2, que é para tarefa. Diz o seguinte, é uma situação problema. Na barraca de sorvete, as crianças podiam escolher entre 6 sabores, tá? De sorvete. Então, tinha abacaxi, creme, limão, uva, nata e ameixa. Então, são sabores de sorvete, 6. E 3 opções de cobertura, caramelo, chocolate e morango. Quantas combinações de sorvetes
poderiam fazer escolhendo um sabor e uma opção de cobertura? Então, o mesmo raciocínio que nós usamos para o suco e para os doces, vocês também vão usar aqui. Então, ela tem 6 sabores de sorvete, né? Então, por exemplo, o abacaxi, só é possível colocar nele a cobertura de caramelo? Não. No abacaxi, você pode pôr abacaxi com caramelo, abacaxi com chocolate ou abacaxi e o morango. Então, aí já foram 3 opções, tá? Qual outra opção também é possível fazer? Aí você tem os outros sabores de sorvete. E vejam que os outros sabores de sorvete, você pode também combinar com os 3 tipos de calda, tá? E aí vai saindo as combinações que podem ser feitas com essas opções que estão aí. Então, como você pode anotar? Eu vou fazer só uma aqui, tá? Porque depois a Pro vai fazer a correção com vocês. Então, você pode anotar assim, ó, separar, né, os elementos, ó, sorvetes. Então, é uma sugestão. Tem criança que gosta de fazer desenho. Ótimo, perfeito. Então, os sorvetes. Sorvetes são 6 tipos, não são 6 tipos? Então, você escreve abacaxi, ó. Abacaxi, aí embaixo você coloca creme, limão, uva, nata e ameixa. Colocou. Aí do outro lado você coloca a cobertura. E coloca lá as opções, né? Então, não precisa escrever tudo. Você pode colocar também cobertura 1, 2 e 3. Então, troca o caramelo por número 1, o chocolate por aqui por número 2 e o morango por número 3, né? Para não ficar muita escrita, né? Que são palavras grandes. Aí você liga. Abacaxi, eu posso combinar com a cobertura 1. O abacaxi, eu posso combinar com a cobertura 2. E o abacaxi, eu posso combinar com a cobertura 3. Então, vejam que aqui eu já tenho 3 opções, tá? De como eu posso tomar o meu sorvete. Aí, você vai fazer a mesma coisa com o creme. A mesma coisa com o limão, depois com a uva, com a nata e com o sabor de ameixa. E depois você vai contar quantas opções no total foram, tá bem? Pro, não vai dar para fazer aqui no livro. Então, o que você pode fazer? Faça, então, no caderno. Porque se o espaço for pequeno, se você achar, você coloca no caderno. Anota lá, tarefa EMAI, coloca a página e o número, tá? Do exercício. E faça no caderno, quem preferir, sem problema. Ok? Dúvidas, podem me perguntar que estou à disposição. E até amanhã.